Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, construindo Shalom. Conexão Manaus, Brasil. Mais uma vez, aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. E esses dias, as minhas reflexões estão voltadas à questão o crente e as profecias bíblicas, voltada às últimas coisas. E graças a Deus, ele faz a coisa certa, a coisa correta, para que a gente possa passar a veracidade da palavra de Deus para as pessoas conhecer um pouco, voltado à questão da sua caminhada cristã. E aí, dentro dessas reflexões, eu estou trazendo essa orientação voltado às profecias bíblicas. E hoje pela manhã, hoje são terça-feira, graças a Deus hoje é terça-feira do ano de 2021. E quero trazer hoje voltado à questão das profecias. E a pergunta é confiável as escrituras sagradas? As escrituras sagradas é confiável? Porque tem muitos que acham que as escrituras sagradas ela não é confiável. Em outras palavras, as escrituras proféticas é confiável? As escrituras proféticas é confiável? Então eu vou te falar para você que muitos, tem uma linha de comentaristas por aí que acham que as escrituras proféticas ela não é confiável, ela é invariável, né? Ela tem vários sentidos, tem várias interpretações, não tem uma segurança, não tem uma veracidade. Tem alguns por aí que falam algumas besteiras por aí, mas eu quero falar para você que as escrituras proféticas ela é confiável. Por que é confiável? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, para você entender uma linguagem simples, Deus utilizou o ser humano para escrever as escrituras proféticas. O que é as escrituras proféticas? É a própria palavra de Deus, escrita, impressa, para que todo ser humano tenha a possibilidade de ter elas em mãos, para estudá-la e conhecer o Deus que inspirou o homem para escrever, o Espírito Santo de Deus. Então, tem muitos que acham que as escrituras proféticas não é confiável, tem erro. Isso é uma visão errada, errônea. A única coisa que pode existir são, na hora da compilação, na hora da impressão, na gráfica, pode ter os seus erros ortográficos, algum erro voltado à questão da linguagem, na questão de versões, mas em si não é. Alguns falam assim, mas as escrituras proféticas não é confiável. Nós temos que utilizar os originais. Muitos é assim, tem uma linha de comentaristas por aí que não crê nas escrituras proféticas, essa que nós usamos aqui, a Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida, a Nova Versão Internacional e muitos milhares de Bíblias no sentido de uma linguagem portuguesa, na língua portuguesa, que eles não dão uma veracidade, não dão uma verdade, acham que tem erro, mas isso está completamente errado. Quem trouxe dos originais para a nossa língua portuguesa, nós conhecemos aí o João Ferreira de Almeida, a Nova Versão Internacional, e tem outras por aí, outros intérpretes, mas todos trouxeram dos originais para a nossa língua de uma maneira correta, não existe erro. Então são pessoas que estudam muito e no final das contas são mais
são mais idiota e burro do que aquelas pessoas mais simples e humildes que estudam as Escrituras Sagradas. Porque é entendido pelo Espírito de Deus, já foi inspirado. Então Deus utilizou 40 homens. Deus utilizou 40 homens e usou o seu Espírito para inspirar essas pessoas a escrever as Escrituras Sagradas, né? As Escrituras proféticas, a palavra de Deus. Então não existe erro. Não existe erro. É 100% correto. Entendeu? É confiável, sim, as Escrituras proféticas. Por isso que nós precisamos estudá-las profundamente, passo a passo, para que a gente não seja enganado nesses últimos dias da igreja na face da terra. Então, as Escrituras proféticas, ela está disponível em vários segmentos, em vários meios. Nas redes sociais você vê aí, as livrarias estão cheias aí vendendo as Escrituras proféticas, tanto ela no sentido da Bíblia, quanto ela no sentido de livros. Tem muitos livros confiáveis que você pode estudar nesta questão de últimos dias, né? O final dos tempos. Então, hoje não tem desculpa. Todos os meios, a internet está cheia de comentários voltados a isso. É claro que você é como você esteja comendo um peixe, né? Quem comer um peixe que tem espinha. Então, o peixe que tem espinha, você vai tirar a carne e vai comer a carne e deixar o espinho fora. Isso eu estou falando em sentido de livros. Livros voltados à questão das Escrituras proféticas. Porque quem escreve já são autores que estão escrevendo aqueles assuntos tirando da Bíblia. Pode ter seus erros, pode ter pode ter os seus comentários que fogem um pouco da realidade. São pensamentos, são ideias. Então podem existir erros nesse sentido. Mas a Bíblia em si, originalmente falando, não tem erro. Então, hoje está disponível a Bíblia Sagrada para todo mundo, tanto o ímpio como que não é crente, tanto o evangélico como o católico, como qualquer tipo de pessoa. O que precisa é que essas pessoas pegam as Escrituras proféticas e começam a ler, estudá-lo com a direção do Espírito de Deus. Porque se estudar as Escrituras proféticas com um espírito que não seja o de Deus, eles vão entender e compreender essas Escrituras proféticas de uma maneira incorreta, como nós conhecemos aí as seitas. Você vê aí, vamos supor aí a questão dos TJ. Os TJ pegam as Escrituras proféticas e interpreta de uma maneira incorreta. E a Bíblia fala que as Escrituras proféticas, ela não é de interpretação pessoal de ninguém. Ela foi escrita, né, pelos homens de Deus. Porque aqui nós estamos aqui, vamos ver, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, eu quero confirmar essa palavra que eu estou te falando. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, as Escrituras proféticas, ela é confiável porque Deus usou o homem. 40 autores diferentes. 40 autores diferentes escreveram a Bíblia. São 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, somando a totalidade de 66 livros que compila a questão das Escrituras proféticas. Passando disso, não está correto, é fora do cânon sagrado. Pastor Edson, mas existem os livros apócrifos. Tem uma porrada de livros apócrifos aí que é acrescentada dentro da Bíblia católica. Beleza? Esses livros apócrifos são livros históricos, mas eles não são livros profeticamente falando. Eles não foram inseridos no cânon sagrado.
o que foi inserido no cânon sagrado são 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. O que passou disso, esses 17 livros apócrifos, mais ou menos é isso, sejam uns 17 livros apócrifos, né? Primeiro Macabeu, segundo Macabeu, e aí vamos um bocado de coisa aí. Eles não é confiável. Mas podemos ler, pastor? Você pode, como como é um estudioso, né, pregador da palavra, ensinador da escola bíblica dominical, líder de alguma célula, líder de grupo familiar, seja um pastor, quer ler? Leia, mas é só para você conhecer a história fora do cânon sagrado, não? Porque naquele período que foi escrito os livros apócrifos, foi um período de 400 anos de silêncio, onde Deus não inspirou ninguém para escrever mais nada. Quer dizer, Deus usou para escrever o Antigo Testamento, o Novo Testamento, esses 40 autores, dentro de um período de aproximadamente 1500 a 1600 anos, foi o que aconteceu, para escrever a Bíblia completa. Então, nesse período de 1500 a 1600, beleza, o que fala a teologia, o que fala o nossos conhecimentos teológicos, foi aproximadamente isso, de 1500 a 1600 anos. E Deus usou 40 homens, cada um dentro de uma cultura diferente. Mas o Espírito que utilizou esses 40 homens, foi o mesmo, o Espírito de Deus. Então não tem erro. Esses 40 homens não foi escrito, esses 40 homens que escreveu as escrituras proféticas, não foi um espírito individual que vamos supor que baixaram neles para ele escrever o que quiser aí, não. O único Espírito poderoso, o Espírito Santo, foi que inspirou os homens a escrever a escritura profética. Mas, pastor Edson, onde é que está escrito isso? 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17, para dar autenticidade ao que eu estou te falando, para que você possa ter certeza que quando nós falamos relacionado às coisas dos últimos tempos, final dos tempos, final do mundo, como diz muito, temos que ter muito cuidado e temos que nos aprofundar na palavra de Deus, para que a gente não venha falar revelações que não vêm de Deus. Eu recebi uma revelação. Mas que revelação? Essa revelação ela está de acordo com as escrituras proféticas? Ela está de acordo com a palavra de Deus? Não, então cai fora. Toda revelação que Deus traz através dos seus profetas, através dos seus vasos na terra, ela tem que ter base na palavra. Ela tem que estar de conformidade com as escrituras proféticas, porque não entra em contradição o que Deus já deixou escrito, né? Toda a revelação de Gênesis e Apocalipse, todo o fim, todo o começo e o fim, Deus já deixou. Apenas ele usa os profetas ainda, usa o povo na terra, né, para confirmar aquilo que ele já deixou escrito. É só isso. Passou disso, meu filho, é heresia, né? É vaidade do homem. Está vendo coisa que não é Deus que está revelando, é carne mesmo. Então, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 e 17, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Então, meu filho, não tem desculpa. De maneira nenhuma tem desculpa.